Então, vamos lá. Gente, no momento que eu estava gravando e terminando essa continha aqui, a minha câmera, então, meu celular desligou, na verdade. Então, acabou a bateria. Então, vamos começar aqui, vamos concluir, vamos continuar a segunda aula, o segundo momento aí, sobre adição e subtração. Continuando aquela continha, a gente já entra no assunto que eu queria trazer para vocês antes, né? Então, bem nesse exato momento aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui. Eu falei para vocês que a gente tinha que descer o 9 aqui. Então, vamos descer o 9 aqui, né? Aqui, deixa eu ver se eu lembrar aqui, ó. Tinha ficado apenas uma, né? Uma unidade de milhar aqui. Emprestei um para lá, então tá aqui. Então, esse cidadão aqui, o seu José, ele nasceu nesse ano, né? Nasceu no ano de 1925. Beleza. Ok, então, vou deixar esse exercício para vocês, tá? Página 48. E vamos aí entrar uma parte importante. Eu achei importante, nós comentamos um pouco sobre as subtrações. Subentendemos um pouco mais sobre as subtrações, sobre quando aplicarmos a operação de adição ou subtração. E aí, lá no seu livro didático, na página 38, nós temos aqui um exercício muito simples, né? Então, esse exercício aqui, ele está falando para a gente o seguinte, olha aqui. É para a gente marcar se a operação descrita ela é adição ou subtração. Achei bem interessante porque aqui tem algumas imagens, a gente pode fazer até uma leitura da interpretação dessas imagens. E vamos lá, olha aqui, deixa eu pegar aqui uma outra canetinha. Tá aqui, assinar a operação em que você pode usar para resolver cada problema a seguir. Depois, com os colegas e o professor, tente resolver os problemas no caderno. Então tá, vamos lá, olha aqui. Em uma gincana na escola foram inscritos 38 alunos do quarto ano, 42 também do quarto ano. Quantos alunos foram inscritos nessa gincana? Então vamos lá. Ele quer saber quantos, olha aqui, quantos, deixa eu só marcar aqui quantos, né, alunos foram inscritos. Então foram inscritos, ele quer saber o total, né? Então se ele quer saber o total, quantidade de inscritos, logicamente a gente está falando de soma. Então a nossa operação aqui nesse exemplo é uma operação de adição. Porque ele quer saber o total, quantos alunos, ele quer saber o total de inscritos. Então, essa operação aqui é uma operação de adição. Vamos partir para o próximo exemplo. Um livro tem 85 páginas. Beleza. Karina leu 62. Ótimo. Quantas páginas ainda faltam? Ele quer saber quantas para ela, olha aqui, terminar de ler o livro. Então, ela quer saber o que falta. E o que falta para nós, vem de quê? Vem do resto. Do resto que está sobrando ainda. Se o que está sobrando ainda, então nós estamos falando disso aqui exatamente. Da subtração. Exatamente. Veja, né, lembra que eu tinha colocado para vocês qual que é a ideia que remete a cada situação antes? As ideias da adição e as ideias da subtração na aula 1. Então, vamos lá. Quantos quilogramas a balança, né? Quantos quilogramas a balança da ilustração ao lado deve marcar? Então, vamos lá. Vamos entender aqui a balança. Nós temos uma balança. E aqui na balança nós temos aqui duas quantidades, né, de quilos, né? Duas peças, cada uma pesa de forma diferente, mas aqui a balança, aqui bem nesse visorzinho aqui, ó, ela vai dar pra gente o total aqui dessa soma dessas duas peças, a quantidade total. Isso aqui é uma balança digital, né? A gente tem alguns exemplos de balança mais antigas aqui no livro didático também. Então, você quer saber o total que vai marcar aqui? Claro que eu tenho que somar essas duas partes, essas quantidades aqui. Se eu tenho que somar, então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma ideia de adição, então eu vou fazer a operação da adição aqui para ver meu número. Vamos lá. Veja no placar de um jogo de basquete entre as equipes A e equipe B, né? A equipe A venceu o jogo por uma diferença.
olha aqui, de quantos pontos? Uma pergunta, mas aqui já tá claro pra gente, olha aqui, ó. Essa palavra diferença já nos deu essa ideia, remeteu aqui diretamente para a ideia do que? Da subtração. Nem precisa de olhar para o quadrozinho, a gente vai fazer essa continha, que a gente poderia fazer essa continha aqui. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia para resolver essa operação é a subtração. Bem legal. Então, vamos deixar esse exercício 12 aqui para um outro momento, que a gente só está comentando esse exercício, e vamos partir aí para o outro material que eu trabalhei para vocês aqui. Olha aqui que legal. Bem, aqui a gente nem precisa muito de conhecer, olha como que é a linguagem universal aí da matemática, por exemplo. Né? A gente já consegue compreender apenas por esses símbolos matemáticos aqui, porque olha aqui, até aquilo que é para a gente fazer aqui, responder, está em inglês, né? Está em inglês, mas está pedindo para a gente completar o quadro. E a linguagem matemática é uma linguagem universal, como falei para vocês antes do dia. Eu estava no Instagram, uma pessoa que a gente é amigo no Instagram, lá da Ásia, publicou ali uma fórmula matemática da função logaritmo, que vocês vão ver no ensino médio. E eu entendi o que ele quis dizer. Por quê? Porque a linguagem matemática é uma linguagem universal. Então aqui, claro que a gente apenas por esse sino sabe que é para a gente completar esse quadro aqui. E para completar esse quadro aqui, eu quero trazer uma ideia bem bacana aqui, porque a gente vai começar a entender um pouco sobre a relação entre a subtração e a adição. Mas aí a gente vai entrar aqui um pouquinho nesse assunto aqui também, que é a prova real da adição e a prova real da subtração. Só melhorar o foco aqui da câmera. Isso, o foco aqui da câmera. Minha câmera aqui tá travando. Não travando nada, tá? Então, isso. Então, o que eu entendo? O que eu posso entender? Vamos lá entender a partir desses exemplos aqui. A gente vai entrar lá naqueles comentários. Então, prova real é uma verificação, tá? Verificação. Olha, por exemplo, esse caso aqui. Eu quero completar esse quadrinho aqui, né? Por exemplo, eu quero saber a quantidade aqui. Eu tenho apenas uma parcela, né? Então, eu tenho a primeira, a segunda parcela, para obter como resultado aqui essa soma, o total desse número aqui. Bem, a gente sabe de cabecinha aqui quanto que é esse resultado nosso. Porém, olha o que vai acontecer aqui. Como que eu posso responder isso aqui observando essa prova real? Olha, o que é a prova real? Ó, prova real da adição. Como que eu faço a verificação? Eu vou extrair da soma, né? Ou seja, do resultado, qualquer uma das parcelas. Então, quando eu fizer isso, quando eu extrair desse resultado aqui, qualquer uma das parcelas, então aqui eu tenho apenas a segunda parcela, ó. Eu não tenho a primeira parcela. Eu não tenho meu primeiro número aqui. Eu tenho apenas a segunda. Então, eu vou extrair do total. E, olha, extrair, o que é a ideia de extrair, gente? Deixa eu fazer até de canetinha amarela. A ideia de extrair vem da diferença. Opa, peraí. Você está me dizendo que o inverso da operação de uma adição é fazer uma de subtração? Exatamente. Então, eu vou extrair daqui, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, lá no meu exemplo, eu tenho 13. Dá para ver o 13 aí, dá. E eu vou extrair uma das parcelas. No caso, quem que é o caso? No caso, é o 6. E eu vou ter como resultado a segunda parcela. Quanto que é 13 menos 6? 13 menos 6 são 7. É isso mesmo? Eles vão fazer a verificação aqui, olha aqui. Quanto que é 7? Ó, 7 mais 7, 14. Se eu tirei 1 aqui, eu tenho 6 aqui. 7 mais 6, então eu tenho como resultado 13. Então, eu fiz uma diferença para encontrar minha solução. Vamos partir para um outro momento aqui. Olha aqui. Vamos usar a mesma lógica aqui. Então, eu vou extrair do meu total, do meu resultado, uma das parcelas. No caso, eu tenho a segunda parcela aqui de novo. Poderia ter qualquer uma, mas aqui, no caso, eu tenho uma das parcelas. Que, no caso, é a segunda parcela. Então, vamos lá. Então, eu vou extrair de 12. Eu vou extrair, deixa eu usar uma outra cor de canetinha aqui.
eu vou extrair 6 unidades. Logicamente, eu vou ter como solução outras 6 unidades. Então, aqui eu já encontrei a minha outra parcela, a minha primeira parcela, que quando eu somar aqui os dois termos, as duas parcelas, eu tenho como solução aqui o meu total 12. Aqui da mesma forma, se eu vir aqui, ó, de pegar o 4 e subtrair uma unidade, né? Eu vou ter como solução aqui o 3, né? E aqui eu verifico que quando eu somo 3 mais 1, 4, né? Observe que 6 mais 6, 12, e que 7 com 6, 13. A gente tá conseguindo aí assimilar bem. Olha, lembra que eu falei para você, aqui eu tenho apenas a primeira parcela, será que eu consigo? Aqui eu tenho a segunda parcela. Será que eu consigo fazer? Bem, vamos fazer aqui a nossa continha. Então, eu vou fazer o seguinte, olha aqui. Eu vou pegar aqui uma canetinha, vou pegar aqui o 17, eu vou extrair, porque quando a gente faz a prova real, é extrair qualquer uma das parcelas, não é isso? Qualquer uma das parcelas pode ser também um 9, então, vamos lá. Então, aqui eu tenho como resultado, né? Eu tenho 17 menos 9, vão me sobrar aqui, ó, 8 unidades. Então, eu vou vir aqui colocar o 8 e eu faço a verificação. Olha aqui. Quanto que é 9 mais 8? 17. Então, tá vendo aqui que eu consigo extrair, quando eu faço isso, quando eu extraio qualquer uma das parcelas, eu obtenho a outra parcela. Então, a solução disso aqui vai ser obter a outra parcela. Opa! A canetinha tá acabando. Quase não tá fazendo mais aqui. Mais nada aqui. Ok. Gente, quase que não deu pra ler, tá vendo? Vou trocar essa canetinha aqui. Meu Deus, e agora? Tô fechado, como é que eu vou comprar uma canetinha? Então, vamos lá. Vamos aqui. Bem, aqui é uma operação de subtração, né? Aqui. Bem, e aí, vamos ver qual que é a prova real da subtração. Bem, a operação inversa da subtração é a adição. Então, vamos ter que realizar uma adição para encontrar quais são os elementos da minha subtração. Gente, então vamos lá. Olha aqui. Eu tenho aqui 1 menos quanto que dá aqui o próprio 1, né? Não, vamos começar por esse aqui primeiro, porque aqui a gente vai usar uma outra ideia. Eu tenho um elemento aqui, claro, né? Que é o minuendo, aqui eu tenho subtraindo, aqui eu tenho a diferença, o resto. Então, eu tenho que fazer o seguinte, se a operação inversa da subtração é adição, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu subtraindo aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou somar a diferença, o resto, com o subtraindo. Quanto que é 6 mais 1? 7. Olha o que vai acontecer aqui agora. Então, quando eu coloco o 7 aqui, que agora é o meu minuendo, 7 menos 1, 6. Viram que bateram a continha agora? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma operação inversa da adição. Qual que é a operação? Qual que é a operação inversa? Eu vou colocar aqui a diferença. Então, vamos pensar aqui nesse outro aqui. Aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, eu vou ter que pensar o seguinte, olha aqui, o 1, né? Eu tenho como resto aqui da minha subtração 1. Mas se o meu minuendo, lembra que o minuendo tá aqui, ó. Eu vou lembrar que o minuendo ele é sempre o meu maior número. Peraí, como assim? Se ele é o meu maior número, ele vai ser maior até que o subtraindo. Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai ser maior que o subtraindo. Vai ser maior que o subtraindo. Ah, então como se o número que foi tirado aqui é ele mesmo? Porque se eu tinha 1,
meu maior número. E ele continuou sendo ele continuou sendo aqui a diferença, o resto, então significa para mim que eu não tirei nada. Olha aqui, eu não tirei nada. Porque apenas lembrando que se o minuendo é maior que o subtraído, eu não tirei nada aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu chego à seguinte conclusão, que eu não tirei nada aqui para encontrar a minha diferença, o resto. Agora aqui é uma operação de subtração. Agora eu vou fazer o seguinte, olha aqui. Professor, é só aplicar a seguinte lógica aqui, o senhor falou para mim. Que será que se eu tirar aqui da diferença ou o resto, né, a diferença ou o resto aqui, eu consigo encontrar aqui pelo subtraindo qual que é o total? Vamos fazer essa continha aqui. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o 9 e eu vou extrair a minha diferença. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quanto que é 9 menos 6? Vão me sobrar 3 unidades. Vamos começar a ver essas relações aqui entre adição e subtração. Se me sobraram 3 unidades, então eu vou pensar aqui, bem, realmente, se eu pegar 9 e tirar 3 unidades, eu tenho como diferença aqui o próprio 6. Então, aí eu vou pensar assim, diminuindo aqui, opa, acabei pegando aqui, deixa eu melhorar aqui, isso, ok. Aqui, o minuendo, né? Preciso de outra canetinha, vou pegar essa de outra cor. O minuendo, ele é maior que o subtraindo, igual na mesma situação aqui? Sim. Se eu pegar 9 unidades e tirar 3 unidades, eu tenho como diferença e resto 6 unidades? Sim. Então, minha continha está certa. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma comparação. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui também. Se eu pegar o subtraindo, que é 3, e somar com a diferença e o resto, eu vou ter ainda o meu maior número, é isso que eu quero chegar para vocês, olha aqui, eu vou ter o meu maior número da operação, que é quem? Que é o minuendo. Então, o minuendo continua sendo o maior, e o maior fiz uma outra forma da gente entender e compreender que nós estamos certos. Da mesma forma, agora usando esse processo aqui, eu vou chegar ali, né, fazendo, então, se eu pegar aqui, subtraindo, e eu vou somar aqui, tá? A diferença, o resto, perdão. Somando com subtraindo, eu vou ter aqui o meu maior número, que é aqui, que é o minuendo, que é aqui, ó. Então, o inverso da subtração é aquilo que eu tô falando para vocês aqui. O inverso da operação da subtração é uma operação de adição. E para mim fazer uma comparação, encontrar uma outra parcela, para entender se meu cálculo da soma foi certo, foi o correto, o que eu fiz? Eu extraí alguma coisa. Se eu extraio alguma coisa, eu estou subtraindo. Está aqui, então, eu vou completar o meu quadradinho ali, colocar aqui o 7, canetinho acabou. Isso aqui vou pegar aqui o 7. Entender que 7 menos 2, 5, bem legal. E aqui, logicamente, o que eu vou fazer para entender aqui? Olha aqui para vocês. Quanto foi perdido aqui? Foram perdidos apenas 10 unidades. Por que foram perdidos 10 unidades? Porque pensa assim comigo, olha aqui. 16 menos 10. Quanto que é 16 menos 10? É 16, é 6, não é isso? Então, mas só que para fazer essa verificação aqui, se eu acertei, porque aqui eu fiz uma dedução, eu vou fazer essa mesma aplicação da regra aqui. Eu vou pegar o meu subtraindo, por exemplo, que é o 16, e eu vou somar com 6, isso tem, que é o 10, perdão. E eu vou somar com 6, e isso tem que dar para mim o meu maior número nessa operação aqui, no caso, o 16, que é quem? Que é o meu minuendo, sempre o maior número. Então, subtraindo, minuendo, subtraindo, e que diferença o resto bateu aqui com a minha continha. E aqui, operação inversa, vai me descobrir quem que é a minha primeira parcela, e aqui é a minha segunda parcela, nessa operação de soma, olha aqui, nós estamos fazendo aqui uma soma, né? Então,
Basta fazer a operação inversa, aqui eu vou pegar 12 e retirar 8 unidades, então vai me sobrar aqui, logicamente, 4. Eu faço a comparação aqui, 4 com 8, 12 unidades. Então, a gente entrou mais um pouquinho nessa prova real. Então, o que é a prova real? Prova real